Oi, pessoal. Depois de todo esse tumulto, então, nós vamos estudar um pouquinho língua portuguesa, esse material que foi aí para vocês, tá? Segue no polígrafo de vocês, então, fonética e fonologia, tá? O que estuda fonética e fonologia? O som das palavras. O som das palavras. Pessoal, assim, ó, fonética e fonologia não é um conteúdo que nós temos observado que cai com frequência. Por isso que nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque quando nós, brasileiros, falamos de uma forma, né, e acabamos muitas vezes na nossa fala não seguindo a gramática, isso acaba virando conteúdo na prova de língua portuguesa. Tá? Vocês podem lembrar e relembrar e rever um material que eu coloquei lá para vocês de norma padrão, norma culta, linguagem formal, linguagem informal, tá? Então nós podemos às vezes ter uma questão de fonética e fonologia nos situando que a tal palavra é pronunciada de tal forma. Isso implica que o falante ouvinte, o brasileiro, não segue uma linguagem formal em relação à fala, certo? Então, a fonética e a fonologia estudam os sons. Esses sons, como vocês podem ver ali, são chamados de fonemas. E fonemas são som. Então, todo som, quando a gente produz, né, uma palavra, ela é chamada de fonema. E esse fonema é o som. Certo? E a representação da palavra a gente chama, como vocês sabem, né, de letra. Então, o que a fonética e a fonologia estuda? Os sons de determinadas palavras da língua portuguesa. Certo? Existem palavras, por exemplo, que vão conter um número X de fonemas e um número X de letras. Certo? Por quê? Observem comigo a palavra hoje. Certo? O H na língua portuguesa não tem som. Então, nós temos letras que não possuem som. Olha, hoje possui 4 letras. Quantos fonemas? 3. Olha como é que eu pronuncio a palavra hoje, certo? Mateus possui 6 letras e 6 fonemas. M, A, T, E, U e S, todos são produzidos aqui. Então, Mateus possui... A palavra Mateus possui 6 letras e 6 fonemas. Olha a palavra táxi. Ela possui 4 letras. E quantos sons possui essa palavra? 5, porque o X tem som de KS. Então, olha como a gente fala a palavra táxi, certo? 4 letras, 5 fonemas. A palavra chato, né? Possui 5 letras, mas olha como nós pronunciamos a palavra chato. O CH tem som de X, certo? Então, cuidem o seguinte, ó. O que fonética e fonologia nós temos que cuidar? Existem letras que não possuem som, existem letras que possuem mais do que um som e 2 letras que podem possuir apenas um som. Certo? Pessoal, além disso, para fonética e fonologia, temos que cuidar o que são vogais, semivogais e consoantes, certo? Quais são os fonemas da língua portuguesa? É uma vogal, uma semivogal e uma consoante, tá? Quais são as vogais? Aprendam o correto. É o A, E, I, O e U. Não é A, E, I, O, U. É A, E, I, O e U. O que é uma vogal, pessoal? Quando a gente fala vogal na língua portuguesa, é sempre aquela vogal que tem um som forte, tá? Então, como vocês podem ver ali, a letra A, o som A, sempre é uma vogal. Sempre tem um som forte. Eu digo amigo, colega. O A sempre tem um som forte, tá? Então, o que é uma vogal? A classificação de vogais, como vocês podem ver, vogal possui sempre um som forte na palavra, que nós vamos ver. E a semivogal, pessoal, é aquela vogal que possui um som fraco. Como assim? Quando eu falo uma palavra, uma determinada vogal, ela possui um som tão fraco que ela acaba desaparecendo. Olha para lá, é o exemplo, né, do caso das palavras louça, primeiro e queijo. Na verdade, pessoal, eu pronuncio... No vamos ver da língua, eu digo lavei a louça.
Ele é o primeiro da turma. Eu prefiro sanduíche sem queijo. Por que a gente fala louça primeiro e queijo? E queijo, melhor. Porque esse U, esse I, eles são tão fracos que eles não são pronunciados na sílaba. Então, o que é uma semivogal? É uma vogal que ela possui um som tão fraco que quando eu falo a palavra rápida, na informalidade, ela acaba desaparecendo. A gente fala louça, né? A gente fala primeiro, a gente fala queijo, né? Ah, e o que é isso? É queijo, né? Mas o correto é dizer queijo. Mas nós dizemos queijo, por quê? Porque o I é tão fraco que acaba desaparecendo, certo? Então, o que é uma semivogal? É uma vogal com um som muito fraco, onde? Dentro de uma sílaba. Ok? Bom, e o que as consoantes, como o próprio nome diz, com o som antes? Aquele som que passa por algum obstáculo na boca, né? O B a gente junta os lábios, o D a língua vai nos dentes, né? O C, olha o barulho que faz. Então, esse som sempre passa por um obstáculo na boca, né? O T bate nos dentes, tá? Pessoal, também, então, como nós já vimos, nós vimos que podemos ter na língua portuguesa duas letras que são representados por um som. E são, como a gente chama, dígrafos. O que são dígrafos? São duas letras, um som. Duas letras, um som. A gente chama isso de dígrafo, tá? E nós temos os consonantais, que é o LH, CH, NH, dois R's, dois S's, QU, GU, SC, S cedilha e XC, que quando eu pronuncio uma palavra, eles têm um som só. Olha a palavra carro. Os dois R's têm um som só. Quando eu digo passo, tá? Os dois S's têm um som só. Desço, eu não digo desço. Eu não digo passo, eu não digo carro, eu digo carro, eu não digo chave, eu digo chave, tá? Então cuidem sempre que vocês encontrarem essa combinação de consoantes aqui, nós temos os dígrafos, certo? Que são duas letras que possuem a representação de um som. Então no raciocínio lógico, ó, carro possui 6 letras e possui 5 fonemas, por quê? Porque os dois R's conta como um som só, certo? Temos também os dígrafos vocálicos, tá? Que é o A, o E, o I, o O e o U, seguido de M e N. O M e o N sempre nasalizam, tá? Eles têm essa representação aqui, ó, de um ativo, ó. Eu digo tampa. Eu digo canto. Eu digo tempo. Eu digo tento. Eles têm essa representação aqui, ó. O A com tio, o E com tio, o I com tio, o O com tio, o U com tio. Então, sempre que eu tiver essas palavras no meio da palavra, como vocês podem observar aqui, nós temos os dígrafos vocálicos. Então, mais uma vez, duas letras que são representados por um som só. Olha a palavra tampa. Possui 5 letras. Quantos fonemas? 4. Certo? Entendido? Pessoal, dentro dessa questão de vogais, semivogais, consoantes, nós temos que cuidar sempre dos encontros. O que são os encontros? Aqui não é encontro com Fátima Bernardes, tá? Encontro consonantal é o encontro de consoantes onde? Na mesma sílaba, certo? Nós temos os encontros consonantais perfeitos quando eu tenho uma consoante ao lado da outra. Observem, Pablo, BL junto. Pedra, o DR tem junto. Psicólogo, o PS está junto. A gente diz que é um encontro consonantal perfeito, porque as duas consoantes estão uma ao lado da outra. Os encontros consonantais imperfeitos são aqueles que as consoantes, como vocês podem ver, estão próximas, mas em sílabas separadas. Soldado, revolver, tá? Olha o L e o L, próximo? Sim, mas o L e o V, próximos? Próximos, mas em sílabas separadas. O L e o D, próximos? Próximos, mas em sílabas
separados, ok? E nós temos os encontros vocálicos, tá? Que vai se dar pelo encontro de vogal, semivogal, semivogal ou vogal em sílabas, tá? Nós temos os ditongos, que nós podemos ter vogal e semivogal, ou semivogal e vogal na mesma sílaba. Tritongos, semivogal, vogal mais semivogal. E hiatos, que são vogais, sons fortes em sílabas separadas, ok? Então, olha só, o que é um ditongo? Nós temos o ditongo decrescente. O que é um ditongo decrescente? É quando nós temos uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Ou seja, a palavra ela começa com uma vogal, começa com som forte e abaixa para uma semivogal. Por isso que ela decresce, ó. Quando eu digo pai, o A é forte, o I é fraco. Paulada. O A é forte, o U é fraco. Eu não digo paulada, eu digo paulada. Eu não digo ele vale ouro, ele vale ouro. Então, olha o ditongo decrescente. Nós temos, então, uma vogal e uma semivogal. E o ditongo crescente, ele já começa um som fraco e vai para o som forte. Ó. Eu digo série. Eu não digo serie, série. O E é a vogal e o I é a semivogal. Eu digo história. O I é a semivogal e o A é a vogal, certo? Então, nós temos o seguinte. Os ditongos decrescente, nós temos vogal com semivogal. O crescente, nós temos a semivogal com a vogal. Que vocês já sabem que a vogal é sempre o som forte. A semivogal é o som fraco, certo? E esses ditongos também podem ser nasais ou orais. Os nasais, quando vocês colocarem o dedo próximo do nariz, aí a gente vai ficar sabendo quem é fanho ou quem não é. Quando você pronuncia duas vogais juntas, ó, como é o caso de pão, mamão, se vocês colocarem o dedo próximo ao nariz, vai sair um arzinho quente pelo nariz, ó. Pão. Podem fazer o teste. Mão. Então, além de pão ser um ditongo decrescente, ele também é nasal. E os orais, o ar sai pela boca. Série, ouro. O ar não sai pelo nariz. Certo? Os tritongos não têm erro, tá? Até porque são poucas palavras da língua portuguesa que possuem tritongos, perdão. Paraguai, Uruguai, averiguei. Ó, nós temos semivogal, vogal, semivogal, tritongo. Paraguai, nós temos semivogal, vogal, semivogal. Então, nós temos tritongos. E os hiatos são duas vogais fortes em sílabas separadas. Eu não digo saida, eu digo saída. Então, ó, é vogal e é vogal. Eu não digo luz, eu digo luís. É vogal, sílabas separadas. Saúde, não digo saude. Então, vogal, vogal. Poesia. Olha quantos hiatos tem na palavra poesia, certo? Então, os hiatos são vogais, sons fortes em sílabas separadas, certo? Então, deem atenção a esse conteúdo, tá? É um conteúdo que é bom cuidar, porque às vezes, por exemplo, se uma palavra, digamos que uma questão pede assim, ao ser a palavra saúde, um falante ouvinte da língua portuguesa produziu saúde. Aí não vai ter o acento. O que acontece? Qual é o erro? O erro é que esse falante não conhece hiato, que o correto é saúde. Certo? Tranquilo?